Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17 até o 22. Nós vamos estudar esse texto e nós estamos entendendo que esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de deserto. Tempo de deserto. Deus tem nos conduzido a esse tempo, a essa caminhada no deserto. E eu quero, à luz desse texto, meditar com vocês nessa noite sobre a condução de Deus, a vida da sua igreja, do seu povo, nesse período de deserto. Diz o texto de Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, uma coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Meus prezados irmãos, eu quero introduzir essa breve meditação dizendo que a Bíblia, ela fala geograficamente de muitos desertos. Há uma citação de pelo menos no Antigo Testamento, 7, 8 desertos relacionados à história e à geografia da Palestina. Mas o deserto na Bíblia sempre foi descrito como um lugar abrasador, um lugar de secura, um lugar de perigo. O deserto, ele é habitado por animais ferozes, por serpentes, por escorpiões. Mas a Bíblia também fala que o deserto também era lugar de refúgio. Apocalipse capítulo 12, quando o dragão ataca a igreja, Deus leva a igreja para o deserto. A Bíblia fala que o deserto também é lugar de revelação e chamado. Moisés foi chamado do deserto. Também o deserto é tempo de provação. O deserto também é tempo de juízo, de tentação, mas também de pregação das boas novas. Quando Jesus veio, o precursor de Jesus, João Batista, veio pregando no deserto. E a sua mensagem era: consolai o meu povo. Mensagem de arrependimento, de quebrantamento. E nesta noite, eu queria tomar essa metáfora do deserto para descrever esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Esse tempo de pandemia, esse tempo de angústia, esse tempo de quarentena, esse tempo de falta de perspectiva. Mas eu quero analisar esse tempo à luz do texto bíblico e tentar aplicar esse texto à nossa realidade hoje. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção para o fato, primeira lição importante aqui, é que é Deus que conduz e que leva o seu povo para o deserto. Observe o texto, versos 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir
o povo. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista humano, não foi Faraó que deixou ir o povo. Foi Deus que tirou o povo do Egito. Mas não somente Deus tirou o povo do Egito, mas Deus levou esse povo pelo caminho que Ele escolheu. Não foi o povo que escolheu o caminho do deserto. E o texto está bastante claro aí. Veja no texto que Deus não o levou. É Deus que está conduzindo. Versículo 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. E aqui nós temos pelo menos 3 lições e 3 aplicações práticas. É que Deus, Ele está por trás de todos os eventos da história. Isso que está acontecendo conosco hoje, esse tempo de deserto que nós estamos vivendo, isso está sob o controle de Deus. Ele é o Senhor da história. E é muito importante a gente entender isso. Porque Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou da escravidão do pecado, Deus nos libertou do poder de Satanás, não para que nós morramos no deserto, mas Ele quer que nós caminhemos com Ele, e Ele está conosco nesse período de deserto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, num texto muito conhecido. Eu queria que você lesse comigo esse texto, que está lá em Deuteronômio, capítulo 32, ou Isaías, vamos ler Isaías 46, por favor. Isaías 46, versos 3 e 4. Isaías 46, versos 3 e 4. Eu queria que você lesse comigo. Isaías 46, versos 3 e 4. Vamos ler juntos, bem forte. O que diz aí? Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Na linguagem de Deuteronômio, capítulo 32, Deus carrega o seu povo, Deus carrega a sua igreja nos seus braços. Então preste atenção, nós precisamos entender que esse momento que nós estamos vivendo hoje, se Deus está nos conduzindo por esse caminho de luta, de dificuldade, Ele tem um propósito, Ele está no controle de todas as coisas. Chama a sua preciosa atenção, porque no verso 18, diz claramente que esse caminho foi escolhido por Deus. Não era o caminho mais perto, não era o caminho mais fácil, mas era o caminho mais seguro. Presta atenção. Deus, Ele nos ensina no caminho que nós devemos andar. Não é que nós queremos andar. Não é o caminho que nós desejamos andar. Muitas vezes é o caminho estreito, é o caminho do sofrimento, é o caminho da provação, da dificuldade. E Deus tem um propósito, tudo isso está acontecendo. Deus tem um propósito. Mas em segundo lugar, é fato que Deus está nos conduzindo. É fato. A pergunta que a gente teria que fazer para o texto e para Deus era: para que Deus nos conduz para o deserto? Qual é o propósito de Deus levar o seu povo a caminhar pelo deserto? Aqui no texto, se você observar bem, há uma justificativa, há uma razão, está aí no versículo 17. O próprio texto dá a resposta, para que porventura o povo não se arrependa
vendo a guerra e torne ao Egito. O povo não sabia o que iria acontecer, ia ter uma guerra. Deus estaria mexendo no coração de Faraó para que Faraó perseguisse a igreja. E foi lá, na travessia do Mar Vermelho, que Deus vai exercer o seu juízo final contra Faraó e os seus exércitos. E é tão interessante isso. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos frágeis. Deus sabe que quando nós enfrentamos situações difíceis, nós somos tomados pelo medo. E nós queremos voltar para a área de segurança. E a área de segurança ali era o Egito. E o povo vai dizer isso. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Segunda razão que eu vejo, e eu queria que você fosse lá para o capítulo 14. Capítulo 14. A primeira razão que está no texto é para que o povo não se arrependa e queira voltar para o Egito. Segunda razão é que Deus quer glorificar o seu nome. Preste atenção, isso é muito importante. Porque eu creio que esse deserto que nós estamos passando de pandemia vai gerar um grande avivamento da igreja. Vai ser um tempo de aproximação de Deus. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um pastor americano, onde ele mostra o avivamento que houve na Inglaterra, nas ilhas próximas da Inglaterra, e que quando houve o avivamento lá, uma moça, filha desse avivamento, voltou, foi para os Estados Unidos e levou a Bíblia das duas senhorinhas que oraram para que acontecesse o avivamento naquelas ilhas. E essa mulher foi para os Estados Unidos, essa missionária casou-se, teve 4 filhos, e um desses filhos hoje é o presidente dos Estados Unidos, o Trump. E a Bíblia, o exemplar da Bíblia que foi trazido lá da Inglaterra, do Reino Unido, está hoje no salão oval da Casa Branca. E o pastor falando, gente, Deus não faz as coisas por acaso. Deus pode começar um avivamento dos Estados Unidos, Deus pode começar um avivamento do Brasil, Deus pode começar um avivamento na Itália, na Espanha, na China. Deus está no controle de todas as coisas. Veja no capítulo 14, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampam defronte de Pirrairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Presta atenção, Deus falou para o povo ir acampar junto ao mar. Mas veja o que é que Deus faz. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra. Presta atenção. A interpretação que Faraó faz é que Deus não está dirigindo as coisas, mas Deus está dirigindo. E é tão interessante, porque ele faz essa avaliação, e Deus diz no versículo 4, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Presta atenção, quem está por trás da perseguição é Deus. E aí veja que coisa, ele diz, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Veja que está todo mundo trabalhando dentro do propósito de Deus. Eu expliquei hoje pela manhã aqui, fazendo um estudo de praga, de pestilência da Bíblia. E é tão interessante você observar que Deus, Ele está por trás de todas as pragas, de todas as pestilências. E é tão interessante, porque Deus usa como juízo, como quebrantamento, para produzir arrependimento. Esse ensino do controle das pragas da parte de Deus está presente desde Êxodo até Apocalipse. E nós, até a segunda vinda de Cristo, vamos enfrentar muitas pandemias. Você pode ter certeza disso. Mas Deus
está no controle. E Deus, quando terminar essa pandemia, Deus será glorificado. Deus será glorificado. Pode crer nisso. Ele está no controle de todas as coisas. Eu fico vendo as autoridades de saúde falando, e eles dizem assim, não, nós optamos pela ciência. É pela ciência. É pela ciência. A ciência está perdida. Só Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Então Deus, Ele nos conduz no deserto. Primeiro, para que a gente não regresse. Segundo, porque Ele será glorificado. Será honrado. Será louvado, adorado por coisas que Ele vai realizar no deserto. Terceira razão, eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Esse texto é maravilhoso. Você sabe que Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés está junto à terra prometida para herdar, e ele faz então 3 sermões que estão aí no livro de Deuteronômio. E no capítulo 8, ele chama a atenção do povo. E lá no versículo 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. E para que Deus conduziu o povo e guiou o povo no deserto esses 40 anos? Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Veja que coisa. Versículo 3, lê comigo aí, diz o quê? Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede o quê? Da boca de Deus. Veja que essa pandemia está criando isso. Deus está mostrando que não adianta ter dinheiro, ter ciência. Nós dependemos dEle, a nossa vida está nas mãos dEle. E Deus está nos provando, Deus está trabalhando no nosso coração para mostrar a nossa dependência mais do alimento espiritual do que as coisas materiais. É tão interessante esse texto, porque Deus prova, Deus ensina, Deus cuida de nós, Deus nos disciplina, Deus trabalha na nossa vida, irmãos, de uma forma extraordinária. Veja que promessa maravilhosa, no versículo 4, diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Ao mesmo tempo que vem a aprovação, ao mesmo tempo que vem o sustento miraculoso, vem a proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Ele vai cuidar de nós, Ele está cuidando de nós. Pedro diz, não andeis ansiosos, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando. Mas eu queria destacar uma quarta razão. Quarta razão. Deuteronômio capítulo 8, nós já lemos, nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 5, quando Paulo vai falar dessa geração do deserto. E Paulo vai também nos mostrar lá, em 1 Coríntios capítulo 10, que Deus usou o deserto para separar o joio do trigo. Preste atenção que isso é muito importante. Deus conduziu aquela geração pelo deserto. E ao prová-la ali, Deus puniu aquela geração. Veja, por favor, que eles comeram de um só maná, versículo 3, beberam da mesma fonte, e a pedra era Cristo.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O deserto é um período de seleção, é um período onde Deus purifica a sua igreja, santifica a sua igreja, limpa a sua igreja. Pode ter certeza disso. E Deus não se agradou da maioria deles. Há muitas pessoas que estão na igreja, desfrutando de privilégios, sem contudo ser crentes verdadeiros. Por causa da incredulidade, aquela geração que saiu do Egito, rodou 40 anos no deserto e não entrou na terra prometida. Deus estava trabalhando, Deus estava limpando, Deus estava santificando, Deus estava peneirando a sua igreja. E o tempo de deserto é bom, para a gente saber quem é crente mesmo. Mas eu quero terminar essa meditação com o terceiro ponto. O fato, o para quê. Mas uma coisa que me encanta nesse texto é que Deus conduz, mas Deus vai junto. Vai junto. Eu acho fantástica essa ideia do versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito juramento. E o juramento foi em cima daquilo que José disse: certamente Deus vos visitará. E a ideia aqui é visitar para redimir, para salvar. E é tão interessante, porque Deus redime, Deus visita, Deus salva. Mas veja no versículo, por favor, versículo 21, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Presta atenção, meu irmão. Deus nos conduz para o deserto para cumprir um propósito que Ele tem para nós. Mas Ele está conosco. A desgraça seria se a gente estivesse no deserto sem Deus. Aí o negócio não tinha esperança. Mas Ele está conosco. E é tão lindo isso. E a pergunta que eu tenho que fazer para o texto: qual a importância, qual é a significância de Deus estar conosco, de Deus estar caminhando conosco? Ele está nos conduzindo nos seus braços e não nos larga, está com a gente. O que significa isso? Eu diria, em primeiro lugar, que a presença de Deus significa direção. Direção. O Senhor ia adiante deles para os guiar. Significa que Deus, Ele vai na frente, rompendo as barreiras, aplanando os caminhos, e Ele vai para nos dar direção. O bom pastor está conosco, e o bom pastor, ele sai à frente, e ele fala com as suas ovelhas, e as suas ovelhas o ouvem, e as suas ovelhas seguem. Significa que Deus está conosco para conduzir, nos dar rumo, nos dar direção. E é tão interessante, porque todas as vezes que essa nuvem se levantava, o povo levantava acampamento. Mas em segundo lugar, a presença de Deus conosco também significa proteção. Proteção. Preste atenção. A nuvem, durante o dia, trazia sombra no calor. Sombra no calor. E a coluna de fogo, durante a noite, aquecia o povo nas noites frias do deserto. Preste atenção. Quando Jacó estava sozinho ao relento, Deus se apresenta, se revela. E a conclusão que Jacó tem depois que acorda é que Deus está neste lugar, Ele está conosco. E Deus faz uma promessa para Jacó e diz: você vai
e eu vou cumprir um propósito na sua vida, e eu vou estar com você. E durante toda a vida de Jacó, Deus protegeu a Jacó. Por isso que o salmista diz que o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio. Pode o pau quebrar, pode a guerra vir, pode ter transtornos nos mares, pode a gente estar passando pelas piores situações. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o nosso refúgio. Mas eu também acho, entendo, que a presença de Deus também significa encorajamento para a gente realizar a tarefa ou o cumprimento da missão. Quando Jesus dá a grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, não é isso? E ele termina com a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença do Senhor conosco, ele diz lá para Josué: Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, porque eu estou contigo, Josué. Então Deus está conosco no meio dessa pandemia, preste atenção. Nós estamos enfrentando um deserto, mas Deus está conosco para nos encorajar, para nos proteger, para nos guiar, para nos animar. E nós vamos vencer tudo isso. Nós vamos chegar à terra prometida. Pastor, e se eu morrer? Ótimo. A única coisa que a morte pode fazer é nos colocar na presença de Deus. Mas ninguém morre de véspera. Os nossos dias estão contados e determinados. E longevidade na Bíblia significa encerramento de missão. No dia que você terminar a sua missão aqui na terra, Deus chama você, Deus recolhe você. É por isso que tem gente, grande servo de Deus, como sabe, que morreu aos 34 anos. Aí você tem Moisés que morreu aos 120. Então não se preocupe. Deus está conosco. Deus está conosco. Mas eu queria encerrar dizendo que a presença de Deus conosco significa capacidade para lutar, para resistir e para perseverar. Isaías capítulo 63. Vamos lá, eu estou encerrando. Isaías 63, versículo 9. Isaías 63, versículo 9. Toma posse disso aí, como diz o pentecostal. Toma posse. O que diz aí? Em toda a angústia deles, foi ele o quê? Angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está conosco para nos fortalecer, para nos ajudar a perseverar nessa luta, até nós chegarmos à terra prometida, até nós chegarmos a Jerusalém celestial, até nós formos recolhidos para a casa do Senhor. Quero concluir. Deus conduziu e conduz o seu povo pelo deserto deste mundo. Ele está conosco. Ele está no comando. A sua companhia é certa e segura. Nós não morreremos no deserto. Nós não somos, como diz o autor aos Hebreus, daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós vamos chegar à outra margem do rio. Lembremos que diz o profeta Oséias, no capítulo 14, versículo 9. Ele diz assim: quem é sábio, que entenda essas coisas,
Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles o quê? Cairão. Nós vamos, com a graça de Deus, debaixo da soberania de Deus, concluir a nossa jornada aqui na terra. Que nesse deserto que nós estamos passando, essas verdades do texto possam ser aplicadas ao seu coração e você possa sair daqui hoje à noite mais animado para enfrentar essa semana de quarentena, de lutas, de preocupações com a sua empresa, com a sua família, com seus negócios, com o seu emprego. E eu digo sempre, mostrei hoje pela manhã, que pestilência sempre vem acompanhado com fome. Significa que sempre quando Deus manda uma situação de praga, vem junto o problema econômico. Mas Deus está conosco. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Depois convido Nilson para encerrar aqui. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Estamos passando por esse deserto. Mas o Senhor está nos conduzindo. Nós estamos nos teus braços, das tuas mãos. E ninguém pode nos arrancar dos teus braços, ninguém pode arrancar das tuas mãos. Nada, nem ninguém poderá nos separar do teu amor, Senhor. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem pandemia, nada, Senhor, pode nos anular o teu amor para conosco. E nesta noite nós queremos descansar nessa verdade, queremos te adorar e te louvar, e queremos desfrutar da tua presença, dessa certeza maravilhosa da tua palavra, que o Senhor está conosco e que o Senhor cuida de nós. Tira todo medo, tira toda angústia, toda perturbação. Senhor, traz consolo, conforto e alegria para o coração da tua igreja nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.